Graça e paz. Que imagem linda. Podem se assentar. Bom, diferente da apóstola Cláudia, eu vou precisar ler o texto. Glória a Deus. O meu tema, a referência escatológica. Eu lembro-me uma vez, quando eu era seminarista, a gente tinha escalas de finais de semana, isso no Paraná. A gente era designado para igrejas pequenas, em povoados pequenos. E aí eu lembro-me que eu preparei uma palavra bem pastoral, bem Salmo 23. E aí era uma igrejinha pequenininha que tinha aqueles lampiões em cima, as pessoas chegavam de carroça, tudo. E aí, era uma igreja estreita, devia ter umas 30, 35 pessoas. E quando eu comecei a ler o texto, eu percebi que o ministro do louvor e a ministra do louvor estavam conversando uma a outra. E de repente, uma pessoa chegou na porta com uma criança chorando e a igreja literalmente levantou e foi todo mundo para a porta. Eu virei a página da Bíblia e fui lá para Apocalipse. Tirei do Salmo 23 e fui para lá. A alma me possuiu naquele momento. Bom, queridos, o texto é em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 14 a 22. É uma palavra extraordinária, que eu sei que vai complementar as que foram ministradas nesta manhã. Apocalipse 3, 4. Eu vou pôr aqui do 15, tá? Do versículo 15 e 17. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Eu não vou entrar em questões escatológicas, porque esse não é o propósito. Mas eu prefiro entender que há indícios reveladores, característicos de cada época e profético nas 7 cartas a igrejas do Apocalipse. E que nos ajudam a compreender os contextos em que a igreja viveu e vive. Nós precisamos ter uma leitura bem ampla do contexto igreja. E quando eu falar igreja aqui, não é denominação, mas a igreja física. E nós precisamos ter essa sensibilidade para fazer uma leitura e discernir os tempos. Discernir como as culturas incidem sobre o comportamento das pessoas. Às vezes, nós nos preocupamos com uma estagnação de alguns resultados. Por mais que você se esforce, jejue, faça programações, parece que você não consegue demover as pessoas de um lugar de inércia. E eu percebo que isso tem cobrado muito de nós, muito de nós pastores e líderes, não poucos pastores e líderes, homens íntegros, genuínos na sua inquietação de alma, querendo o melhor para a igreja, e parece que se sentem frustrados porque não conseguem atender uma certa demanda. Nós, olhando para esse texto, é uma fala do próprio Senhor Jesus Cristo. A 7ª igreja, ela pode ser compreendida como o 7, que é o número da perfeição, mas a igreja universal, E nós precisamos ter essa percepção de como está a igreja física, as denominações, e a igreja invisível,
ela está muito bem porque é a noiva de Jesus Cristo. E Jesus Cristo não consegue enxergar de outra maneira. Se fosse eu entregando essa palavra diretamente à igreja, certamente eu seria apedrejado. Mas é Jesus Cristo confrontando a igreja. Conheço as tuas obras. Quando nós olhamos para a igreja, nós a enxergamos esteticamente. Essa igreja aqui está linda, funcional, maravilhosa. Mas Jesus Cristo conhece aquilo que está escondido. Conheço as tuas obras. Em outras palavras, eu sei o que você fez no verão passado. Tipo, ninguém se esconde de mim. Não podemos perder isso de vista. A pior cegueira espiritual é aquela que acredita que enxerga. Nós precisamos entender uma máxima de Jesus que diz: sem mim nada podeis fazer. Nós somos estimulados na força do braço, na estratégia humana, a criar contextos, situações, para poder promover o crescimento da igreja. Mas às vezes deixamos a pessoa mais importante de lado. Me faz lembrar também quando eu era seminarista, e nós éramos estimulados a pesquisar muito, né? Líamos um texto e entregar uma palavra muito bem embasada em cima de comentários. Eu lembro-me que um dia eu estava preparando o sermão que eu ia ministrar numa igreja, e eu ajuntei um montão de livros e desenvolvi todo o texto. Mas aí o Espírito Santo me tocou e falou assim: está faltando um livro nessa mesa. A Bíblia. Eu fui procurar na Bíblia um texto que respaldasse aquilo que eu queria transmitir. Olha que perigo. O Espírito Santo me tocou e falou: dá uma olhada. Você já criou a ideia, você tem a intenção, mas você precisa de um cúmplice para aquilo que você precisa falar. Às vezes nos perdemos nisso. A igreja de Laodiceia, né, era uma igreja extraordinária do ponto de vista estético. E ela promovia aquilo que essa geração, às vezes, está sendo tentada a promover e atender demandas das pessoas. A lógica mudou de como posso servir para como eu recebo aqui. Jesus Cristo olhou a alma daquela igreja e a denunciou. Deixa eu dizer uma coisa: o Senhor ama a igreja de Laodiceia. E Ele mesmo diz: porque eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Nós precisamos ser trazidos para um lugar como este, para o Pai falar conosco. Existem técnicas, existem estratégias, até humanas, que te dão resultados. Hoje, você pode encontrar no Instagram, principalmente para os pastores, pessoas que estão oferecendo técnicas para você encher a igreja rapidamente. Falei: ei, pastor, você que tem uma igreja de 30 membros, nós temos uma técnica aqui. E existem técnicas para isso. Uma certa vez, um diácono meu me abordou na entrada, feliz, porque a igreja estava assim, cheia. Ele falou: olha, apóstolo, eu oro para que essa igreja um dia venha lotar aqui. Eu falei: eu sou ansioso por isso, mas existem técnicas para isso, para atrair pessoas. Existem técnicas, mas eu sei que eu vou estar traindo a mim mesmo. Existem técnicas para isso. E aí nós somos tentados a oferecer um ambiente que agrada as pessoas, a música que emociona as pessoas,
Aonde é o lugar mais interessante para o meu filho, né? Então existem técnicas. Eu já perdi pessoas de congregar na minha igreja porque não tem estacionamento. Mas se você oferecer na sua igreja, olha, vem que tem estacionamento, você está oferecendo uma comodidade. Gente, o que eu vou falar aqui não é pessoal, é o fenômeno a ser observado. É muito comum você, numa igreja, uma estrutura muito bonita, mostrar todo o espaço, assim como pessoas gostam de apresentar o espaço lindo. O problema é ser seduzida e atraída pelo espaço e não pela pessoa de Jesus Cristo. Exatamente, pelo espaço e não pelo Espírito. Qualquer um de nós somos simétricos. A nossa mente busca o equilíbrio, nós somos atraídos pelo belo. E o marketing sabe disso. O ambiente incide sobre o nosso comportamento. Sai de um velório, num cemitério, e entra num shopping. Então, nós sabemos disso. O ser humano é uma criatura de desejos, né? E o marketing sabe disso, ele sabe trabalhar isso, ele sabe te oferecer, ele sabe até plantar novos desejos no teu coração. E o ego gosta de ser massageado. O sistema tem o poder de condicionar as pessoas a consumirem todo tipo de objeto e conteúdo, e isso adoece. Pois acaba gerando um vazio na alma que levam as pessoas a buscarem preenchimento em coisas. Hoje nós vivemos o fenômeno do paradoxo da abundância. O vazio gerado no coração das pessoas não é pela escassez, mas pelo excesso. Eu vou fazer uma pergunta retórica. Quem tem mais de um par de sapatos aqui? Uma pergunta retórica, não precisa responder. Quem tem mais de um par de roupas? Quem tem mais de um celular? Quem tem mais de um carro? Quem tem mais de uma casa? Quem tem em abundância na geladeira? Quem toda semana come uma pizza? Quem toda semana vai para um restaurante? Nós já não comemos pela necessidade, mas pelo prazer de comer. Há igrejas que têm uma equipe de paletas de roupa. São responsáveis pela paleta da roupa. Isso é verdade, a igreja, hoje o adoecimento, o esvaziamento do indivíduo não é pelo excesso, pela escassez, mas pelo excesso. Pensa num ralo de um espaço. Ele capta o suficiente, mas se vier muita água, ele não dá conta. Nós vamos encontrar pessoas vazias com a despensa cheia, com o guarda-roupa cheio. Ainda será que podemos ouvir, não vou ao casamento porque eu estou sem roupa. Preciso comprar uma roupa nova. Então tem alguma coisa errada nisso. Parece que a suficiência do pão já não satisfaz mais. A suficiência da água já não sacia mais. É como Belém, né? É faltar pão na casa do pão. Ageu, versículo 1, versículo 5 a 7 diz: Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos, semeai muito e colheis pouco. Comeis, porém, não vos fartais, bebeis, porém, não vos saciais, vestivos, porém, ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. O que ele está dizendo assim? Dá um passo para trás, olha, tem alguma coisa disfuncional, porque nada satisfaz. E às vezes alguns pastores, nós pastores, estamos preocupados em interter, nós somos estimulados a escutar o canto da sereia, a nos distrair e nos distanciar
da pessoa central de Jesus Cristo. Se Jesus Cristo não pode te satisfazer, ninguém pode. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Nós temos igrejas lindas aqui que tem até tudo isso. Lindas, igrejas maravilhosas, templos assim, lindos, estacionamento, tudo. Por mais que você faça, vai sempre ter alguém que vai sair da sua igreja dizendo: não sei, não estou gostando daquela igreja. Não é suficiente. Você pode oferecer estacionamento, você pode oferecer uma escola para criança com uma equipe extraordinária. Alguém um dia vai dizer assim, aquela pessoa que veio porque gostou dessa estrutura, um dia vai se enjoar. Porque nós somos insatisfeitos por natureza. Nunca será suficiente. Nunca será suficiente. Deixa eu dizer uma coisa, querido. Quem mata a fome é Cristo, não é você, pastor. Não sou eu. Entregue o que você tem que entregar. Senão você vai adoecer, você vai ter burnout. Você vai adoecer. Nós temos um limite. Aprenda a dizer não tenho. Aprenda a dizer não sei. Aprenda a dizer não consigo. Eu vou te caminhar para outro. Obrigado. É muito comum quando entramos em crise, queremos saber a causa do nosso sofrimento. E é como se descobríssemos a origem, nos trouxesse um certo alívio. Porém, isso não significa que ao descobri-la, nos livraremos imediatamente daquilo que nos causa males. Pois isto poderia implicar livrar-me daquilo que eu sempre desejei ter. Às vezes você percebe que tem alguma coisa errada no teu ministério e na tua vida. E eu sei que o diagnóstico traria o alívio. Por exemplo, quando nós vamos ao médico, nós queremos um diagnóstico, porque ele reduz, pontua e trata. O ruim quando a doença é emocional. Quando você faz uma bateria de exame e o médico diz, você não tem nada. Aí você fala, não é possível, eu tenho. Esse médico está me enganando, deixa eu ir em outro. Porque o diagnóstico, de uma certa forma, reduz, pontua e você trata. Mas, de repente, tem a implicação. Se você quiser sarar, você precisa mudar. Você precisa abrir mão disso. E, às vezes, a palavra de Deus está nos trazendo a resposta, só que você tem que decidir entre a cruz e o punhal. Entre a família e a cruz. Entre aquilo que está te atrapalhando e a cruz. Mas talvez aquilo que está te atrapalhando e está te angustiando é o que você mais desejou ter. Complicado, né? Quando a igreja vira produto, o discípulo vira consumidor. Sabe, queridos, a melhor coisa é você conhecer pouco da história do rebanho. Eu vou explicar isso, tá? Por exemplo, eu não quero saber quem não é dizimista na minha igreja. Principalmente os 12, eu não quero saber. Porque se eu for pregar, ele vai ficar olhando, eu vou ficar olhando para ele. E eu não quero ficar refém dele. Tipo, ele está falando de mim. Por isso que e os profissionais aqui, eu não atendo clinicamente os meus discípulos. Eu atendo, mas com a escuta de pastor. Porque eu vou ficar refém deles. Eu vou preparar a mensagem. Puxa, se eu falar isso daqui, vai ferir fulano. Nós não podemos ficar refém de ninguém, mas da palavra de Deus, que é a verdade. A igreja tornou-se sensorial. O problema não é a experiência em si. O problema é substituir
a sensação ou a transformação por sensação. Nós somos complexos, né? Nós somos seres emocionais, mas nós somos nascidos de novo, e todo aquele que é nascido de novo é guiado pelo Espírito, caminha por fé, e a fé é despida de emoções, queridos. A fé parece indiferente às questões da dor, né? Mas é a fé que nos mantém de pé, não são as sensações. Mas nós sabemos o quanto isso é importante para muitas pessoas. E nós somos tentados a cair no canto da sereia, fala aquilo que vai agradar. Nós precisamos ser uma igreja de um altar, de um evangelho pleno. Não é uma igreja de chibata, mas também não é uma igreja de um amor que vive lambendo. Nós precisamos ser verdadeiros. Certa vez apareceu um teólogo diante de Jesus, talvez para querer massagear o ego dele, chamado Nicodemos. Ele já chega elogiando Jesus, dizendo: olha, é bem sabido que o Senhor veio da parte de Deus, porque ninguém que fala o que o Senhor fala não pode ser sem ter vindo da parte dele. E parece que Jesus escutou o grito da alma dele. Por que você está aqui? Não foi para falar isso. Tua alma te trouxe aqui por causa de uma carência. E aí ele fala: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nós precisamos estar despertados para isso, queridos. Alguém pode se emocionar, se arrepiar, chorar, viver momentos intensos e ainda assim não amadurecer. Tudo isso é legítimo, mas isso não pode determinar a nossa forma de ser. Nenhuma experiência emocional substitui a transformação espiritual. Não existe nascimento processual. O nascimento é você nasceu de novo ou não nasceu. E esta não é uma obra humana, é obra do Espírito Santo. E não vem de obras para que ninguém se glorie, é dom de Deus. Pela graça sois salvos. Isso consolida o meu coração. Querido, como isso me transmite paz. A igreja performática, ela pode parecer viva, movimentada, impactante, cheia, mas a pergunta central é: Cristo está no meio dela? A imagem mais assustadora de Laodiceia é de uma igreja ativa, funcional, cheia, porém, com Jesus do lado de fora. Queridos, olha só o que Jesus Cristo afirma em Mateus 7, 22, 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conhecia. Todas as nossas percepções, elas são relativas e limitadas a algumas coisas. Por exemplo, quando eu falo, não veio ninguém na igreja, às vezes tem 30 pessoas. Eu falo, nossa, todo mundo estava na igreja. Então, nós exageramos. Então, a nossa fala, ela é relativa. Mas nós não podemos confundir a fala de Deus com a nossa fala. A fala do Senhor é absoluta. E olha o que Jesus Cristo diz: nunca vos conheci. Ou seja, vocês nunca existiram para mim. E olha o que eles estavam argumentando: em Teu nome nós curamos enfermos, em Teu nome expulsamos demônios. E aí o Senhor diz à comissão dos 70, que um dia voltaram de uma missão extraordinária,
dando um relatório extraordinário. Senhor, que coisa linda, as pessoas abriram o coração, né? Os enfermos eram curados, os demônios eram sujeitos à nossa autoridade. E ele fala assim: não se alegrem por causa disso, mas alegrai-vos porque o vosso nome está escrito nos céus. Nós não podemos perder de vista isso. O maior fracasso não é ser pequeno, é funcionar sem Cristo. Ame a sua igreja, meu querido. Eu amo o rebanho que Deus me confiou. Sabe, eu sou apaixonado pela minha igreja, né? Tudo que eu falo bem assim quando você diz à sua esposa: a minha esposa é a mulher mais linda da face da terra. Fala isso a respeito da sua igreja. Mas pior coisa é um pastor reclamando do seu povo. Esse é um povo rebelde, esse é um povo frio, esse é um povo que não olha, só fica falando mal. Uma igreja morna, nem fria, nem quente, ou seja, sem a identidade de Cristo. Quando você faz uma análise mais ampla de como está a igreja hoje, né, eu faço isso por força assim, do meu jeito de olhar as coisas, mas nunca pelo lado pessoal, mas observar o fenômeno. Eu não sei se a internet possibilitou o acesso, possivelmente, né, de olhar essa movimentação. Eu vou usar uma expressão assim, entre aspas, daquilo que se chama igreja. A gente fica envergonhado com tantas coisas que a gente vê. Mas deixa eu dizer uma coisa, essas coisas que aparecem na internet, e por pastores que não têm rebanho, que vivem criticando a igreja, e pelos desigrejados, eles não representam a igreja de Jesus Cristo. Não representam. A noiva de Jesus é linda, maravilhosa e triunfante. A igreja do Senhor, ela vai crescendo, crescendo, e assim como as águas cobrem o mar, toda a terra há de se encher do conhecimento da verdade do Senhor. A igreja está viva e ativa. Nós precisamos ser honestos conosco mesmo, fazer uma análise honesta de si mesmo. E entrar na presença do Senhor, perceber a nossa vulnerabilidade. Olha, você não está aqui por um acaso. Isso não é um jargão, não. É saber que todo aquele que é nascido do Espírito é guiado pelo Espírito. E assim como o vento que não sabe de onde vem, para onde vai, assim é você. É porque Deus tem algo extraordinário. Aqui é um pelotão, é um exército, é a linha de frente da igreja, na visão celular, no modelo dos 12. Nós somos chamados ao arrependimento. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírios, para que vejas. O ouro de Deus representa a verdadeira riqueza espiritual, testada no fogo, em contraste com a falsa riqueza material. Essa foi uma proposta que Jesus Cristo fez para um jovem rico que lhe perguntou o que ele deveria fazer para ser salvo. E depois de Jesus Cristo dar uma orientação para ele, ele concluiu que já tinha feito tudo aquilo. Então Jesus Cristo faz uma proposta: então te falta uma coisa só. Despreende de tudo que você tem, entrega para os pobres, segue-me e você terá um tesouro no céu. Jesus Cristo estava propondo algo extraordinário. Trocar uma riqueza que perece para uma riqueza que é eterna. Mas ele ficou triste. Certamente aquele era um jovem que receberia a apreciação de todos nós, porque só lhe faltava uma coisa. E só o olhar de Jesus Cristo poderia saber o que faltava no coração daquele rapaz. Roupas brancas falam de santidade, retidão, cobrindo a vergonha da nudez espiritual. Então,
nós precisamos crescer, mas antes de crescer, nós precisamos fazer uma análise honesta de nós mesmos. E esse é o lugar propício para isso, porque Jesus nos traz para a sua casa, a casa do oleiro, para tocar por dentro, para mexer, para dar a forma que Ele deseja. O colírio fala de discernimento e clareza, para enxergar a própria realidade. Então o Senhor recomenda, compre colírios, né? Remova tudo aquilo que está embaçando a tua visão. É possível perceber que ao longo do tempo nós estamos sujeitos, por causa da vulnerabilidade, a perder a essência, querido. A perder aquilo que é mais precioso, daquele amor extraordinário que nos visitou no dia que nascemos de novo. Nós somos a geração de Ananias, Misael e Azarias, aqueles que não se curvam diante do sistema. Essa geração está aqui presente. Sadraque, Mesaque e Abednego, sob pressão, preferiram a morte. Nós somos essa geração. E não porque você sente que você é essa geração, porque Ele determinou que você é essa geração. Ele te escolheu. Ele te escolheu. Ele olhou você, não porque você era o melhor, porque você era o pior dos miseráveis. Ele te amou na sua miséria, quanto mais agora. Isso me fez lembrar, Reinaldo, de você, uma experiência que você teve com o seu médico. Essa semana eu fui no meu médico, um retorno, estou fazendo um tratamento com ele, e aí em algum momento eu falei, doutor, eu só não pude cumprir com aquela dieta, porque eu fui para um avanço missionário e tal, e aí eu parei, ele, continua. Eu continuei contando, e ele assim, e eu dava uma pausa para ele. Não, por favor, isso que você está falando, eu vejo brilho nos seus olhos. Nunca alguém falou dessa maneira. E aí eu me empolguei. Falei, meu Deus, eu lembrei do Reinaldo, que tem um discípulo, né, que é médico. Que foi... E aí, meu Deus, você tem um auditório com os ouvidos abertos, é tudo que você quer. E aí fui falando, Edna e Andressa estavam na espera, e a consulta que era só para ser lá, se estendeu. Aí ele falou, bom, vamos voltar para a sua consulta agora. Mas que coisa maravilhosa, nós não podemos perder isso. Você que está deitado, se levante, você que está sentado, se levante, você que está de pé, mova-se, por favor. Faça uma análise, a igreja, ela ganha de todas as formas, mas ela não pode abrir mão dos marcos antigos. A célula não é o único meio de se acessar vidas. Por vários tipos de cultos e reuniões. Foi numa dessas que eu acessei o meu amigo José Maria, o apóstolo. Há 9 anos eu faço uma jornada missionária pelo sertão nordestino. Em um momento eu falei, eu preciso me deslocar, eu preciso exercitar o apostólico. E eu tive a alegria de levar a minha filha caçula, Andressa, e é coisa extraordinária, você fica fazendo um apelo, eu sei o quanto é difícil, mas quando o seu filho diz, pai, eu quero ir, de repente vem os argumentos na sua mente, ela é casada, tem um filhinho, trabalha, eu quero ir. Eu falei, amém. Mas a minha mente de pai já estava preparada. Não, filha, por favor, tal. E ela foi se preparando, conseguiu oferta para pagar a sua inscrição, tudo isso. E ela, pai, estou comprando isso, mala isso. Eu falei, filha, falta 2 meses. Tá, mas eu estou me organizando. E a paixão no coração dela. E aí, na semana de ir, eu falei, filha, por favor, espere o pior. É de ônibus e não é leito. 2 noites e 3 dias. As paradas são difíceis, não tem banheiro. E você vai sentado ali, ó. Mas eu falo assim porque
o que vem é lucro. E ela fala: pai, não é tão terrível como o senhor falou. Mas nós tivemos uma experiência, e eu quero que você volte à essência. A igreja não é templo, ela não é estática, ela é viva e ativa. Volte à essência, volte às praças, volte às casas. Eu coloquei um vídeo aqui de uma experiência, se puder colocar para mim. Eu gravei um momento extraordinário que nós tivemos em Seabra, na Bahia. Graça e paz, queridos. Este é o 4º dia que estamos aqui em Seabra, Bahia. Os 3 primeiros dias dedicamos totalmente à evangelização, aqui na quadra. Lá abaixo tem uma quadra cheia de crianças. E reformamos a quadra, pintamos. Esse daqui é um centro comunitário que estava abandonado já há muito tempo. Conversamos com o vereador, um dos vereadores da cidade, e ele consentiu em ceder 2 dias por semana. E nós reformamos totalmente o espaço, né? Pintamos tudo. E hoje é o primeiro culto da igreja que nós plantamos através do avanço missionário aqui nesta cidade. Olha só como está cheio, dá uma olhada, que coisa linda. Deus é fiel, vale a pena investir em missões, vale a pena. Olha só. Mas se a gente fizer tudo aquilo com as crianças, pula-pula, doce, todas aquelas brincadeiras, teatro, fantoche, vai embora. Pronto, acabou. Vai embora, não vai ter nada, acabou. Foi só 4 dias de brincadeira ali na brincadeira, nós falamos brincadeira, mas pregando a palavra de Deus, né? Ali, pronto, vai embora. Não, a gente veio para ficar. Claro que a gente gostaria de ficar, todos nós aqui, né? Mas não podemos, porque nós temos famílias e nós temos outros compromissos. Mas vamos deixar um missionário. Esse moço, ele vai falar um pouquinho, depois ele vai trazer uma palavra, a primeira palavra e a primeira pregação, não vai demorar também, vocês podem ficar tranquilos, aqui dessa nova igreja que está nascendo hoje, está sendo inaugurada hoje, aqui, nesse dia 6, né? Hoje é dia 6 de maio de 2026, está sendo inaugurado a IBC Seabra. IBC é Igreja Batista do Caminho. Amém, gente? Deus abriu as portas, nos abençoou. Eu tenho a alegria de participar deste evento. Esse é o meu 9º ano do avanço missionário. Próximo ano, 2027, terei a alegria de completar 10 anos de avanço missionário. Orem por nós. E também, se você tiver o desejo de ter uma experiência missionária, entre em contato conosco. É uma bênção, é transformador. Quatro dias. Não tinha planejamento, nós só tínhamos um lugar para ir. Não tinha, a princípio, um lugar para acomodarmos. Nós ficamos na Assembleia Legislativa da cidade. Evangelizamos aquela cidade. É um trabalho em equipe extraordinário. Tudo preparado por Deus. 4 dias. Já tem um missionário, já foi separado, vai casar agora e ser enviado para lá. A igreja, ela é viva e ativa. Por favor, não entenda a igreja do Senhor a partir da tua igreja local. Quer conhecer melhor a sua igreja local? Distancie-se dela. Vá conhecer outros territórios. Você vai ter saudade da sua igreja local. Você fala, como Deus me deu um povo lindo e maravilhoso. Como eu amo a minha igreja. Queridos, mas nós precisamos nos arrepender quando nos distanciamos do centro da vontade de Deus, daquilo que Ele propôs para nós. Cristo nos convida a voltar à essência, ao primeiro amor, à presença, ao arrependimento, à santidade, ao discipulado real, à comunhão verdadeira, a centralidade de Cristo.
nós precisamos sempre cultivar esses princípios. Não vamos nos distanciar. Nós somos a geração que não se curva. A igreja, na visão celular, no modelo dos 12, ela nos criou um ambiente tão extraordinário, uma régua de santidade tão maravilhosa, mas nós não podemos perceber os movimentos por esta régua, por essa lente, porque há muita corrupção naqueles que se dizem igreja, há muita promiscuidade, mas nós somos uma geração que procura não se corromper, mas procura estar no centro da vontade de Deus. Essa palavra, ela nos convida a abrir o coração plenamente para Cristo, que diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu vou entrar e nós vamos retornar ao início de tudo. Houve um momento no meu ministério, na minha vida particular, que eu me encontrei perdido. Mas Deus me orientou a buscar uma cobertura espiritual em um pastor. Eu tenho um pastor. E a melhor coisa que se tem dentro desse universo chamado igreja é sentir-se pertencente. E a estrutura em que todos nós estamos ligados é uma estrutura santa, que teve a revelação e a inspiração para escrever o roteiro deste congresso, pelo Espírito Santo de Deus. Então eu me sinto bastante acolhido, amado, mas eu preciso entender que eu sou indivíduo e Deus me confiou uma geografia. Não existe para Deus igreja grande, igreja pequena. Todos nós temos uma medida. E o meu desafio, o teu desafio é entregar 100% da medida. Se a tua medida é 1.000, entregue 1.000. Se a tua medida é 500, entregue 500. Se a tua medida é 50, entregue 50. Deus quer a medida. A medida é o 100%. Então a tua igreja não é pequena, a tua igreja é necessária. Ela é necessária nos ambientes diversos, ela é extraordinária. Você vai encontrar igreja de pau a pique, igreja debaixo da árvore, igreja em salãozinho que era bar, igreja em templos. Ela é extraordinária. Não há lugar em que ela não possa entrar. Existe igreja nos ribeirinhos, existe igreja no meio dos índios, existe igreja de Deus nos palácios. A igreja de Deus, ninguém pode pará-la, porque ela caminha debaixo de uma declaração que diz: porque as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Eu quero te convidar a ficar de pé, porque nós precisamos nos arrepender, nós precisamos chorar também na presença do Senhor. Escatologicamente falando, há um consenso em que essa igreja, se enquadra muito nas características de Laodiceia. Mas havia, em cada uma dessas 7 igrejas, uma pontuação do Senhor: aqueles que conservaram a sã doutrina, aqueles que conservam a fé, aqueles que conservam a santidade. Talvez você não saiba, mas você é a esperança do renovo e do resgate de muitas pessoas. Mas de repente você está sentado e desistido. De repente você, assim como a apóstola Cláudia disse aqui: eu já fiz tudo isso, já fiz tudo aquilo, não preciso fazer mais nada. De repente você é uma dessas pessoas. Eu estou com 63 anos de idade e ainda me sinto devedor. Porque o amor derramado nos nossos corações é tão extraordinário que ele nos constrange. Mas de repente, um canto da sereia te seduziu e no mínimo te paralisou.
Mas aqui está presente aquele que quer pingar colírio nos seus olhos. Aquele que tira os comichões dos seus ouvidos, para que você ouça e discirna a voz do seu Senhor, que te chamou para algo extraordinário. Enquanto o ministério aqui do louvor regue esse lugar com adoração, com cântico, eu quero te convidar a vir para o altar, ou se mover, como eu falei. Você que está de pé, se mova. Mas talvez você não... mas eu estou bem. Mas não é só por você, é pela igreja no Brasil. Não é só para a tua igreja local, que está muito bem, mas pela igreja brasileira. Por aqueles que se corromperam, se venderam. Ramalamaxere canta lamaias. Somos a igreja do Senhor. Somos a geração de Sadraque, Mesaque e Abednego. Somos aqueles que decidiram ficar aos pés da cruz, desejar a vida de santidade, de um evangelho verdadeiro, puro. Somos a igreja do Senhor. Eu quero que você ore ao Senhor. Você que está no seu lugar, você que está no altar, interceda pela igreja, por si mesmo. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, esquadrinha os nossos corações. Espírito Santo, mova-se de forma extraordinária a esquadrinhar cada coração. E assim como disse Davi, vê se há em mim caminho mau. Tudo é perda se não tem motivo. Ore ao Senhor, clame ao Senhor. A tua graça é o que interceda basta. Pela igreja. Se você não sei pra onde ir, Santo, 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 Santo é o Senhor. sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor. A indiferença à tua palavra, Senhor. Oh, Pai amado, sara a tua igreja no Brasil, aquelas que se distanciaram do Senhor, da tua palavra, Senhor. Pedimos perdão, Senhor, pelos líderes que foram seduzidos por uma proposta de popularidade neste mundo. Pedimos perdão por aqueles líderes que deixaram a porta da igreja aberta para que o mundo determinasse, Senhor, as formas de culto, ó Pai amado. Pedimos perdão, ó Senhor, por aqueles homens que estão à frente do teu rebanho e que se tornaram promíscuos, Senhor. Pedimos perdão. Salva o teu povo, Senhor. Conserva o teu povo da impureza, ó Pai. Espírito Santo, Espírito Santo, nos ajude. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Glórias, 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 glórias ao Senhor. Santo, 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 Santo. Oh, aleluia, mova, Senhor. Mova de uma forma sobrenatural. Oh,
Oh, aleluia! Glória a Deus, aleluia, te amo, Jesus. Santo, 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 santo és tu. Aleluia. Oh, aleluia. Leva la baixeira e canta la baixeira. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Santo, santo, santo. Oh, aleluia. Leva la baixeira da la batalha. Glórias, 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 glórias. Aleluia. 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 Ore calabaxeira da la batalha. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Le calabaxeira da la batalha. Santo, santo, oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver Na casa de Deus, onde flui o glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia. Deus é fiel. Declare, declare. Glória a Deus. Aleluia. Aplauda o Senhor. Deus abençoe, querido.